extraordinário, irmãos, a postura de Davi diante de uma situação como essa que ele estava vivendo. É extraordinário olhar para a postura de Davi diante de um gigante. Nós finalizamos falando que Davi, ele se agigantou diante de um gigante. A postura dele foi algo singular, foi algo diferente de tudo que nós estamos acostumados a ver todos os dias, inclusive em nossas vidas. É extraordinário ver um homem como Davi, um jovem ainda, como a Bíblia diz, que era um moço até belo, mas ainda era muito moço, e que ninguém dava crédito. E Davi, ele foi o único que mencionou Deus nessa batalha aqui. Davi chega diante dessa situação e ele se lembra daquele que o fortalecia. Davi, ele não ficou indiferente quanto a Deus naquela batalha. Davi ouviu a voz do seu problema. Ele ouviu a voz de Golias. Ele ouviu Golias falando, Golias desdenhando. Davi conhecia agora a voz do seu problema, mas tinha uma voz que era mais conhecida de Davi, que era a voz de Deus. Você conhece a voz do seu problema? Você conhece a voz da situação adversa? Davi conhecia a voz do problema dele, mas ele conhecia uma voz mais poderosa. Ele conhecia a voz do seu Senhor, seu Deus. Ele conhecia a voz do Deus do exército de Israel. Davi conhecia essa voz. A voz do seu problema é a única voz que você ouve. A voz das situações que você precisa enfrentar todos os dias é a única voz que você ouve. Você não pode ouvir só a voz do seu problema, senão você estará enfadado à derrota, enfadado ao cansaço, enfadado aos problemas, e eles vão derrotar você. A vida vai lhe causar dificuldades, percalços, mas você precisa acreditar no Deus que você tem vindo aqui servi-lo. Você acredita nesse Senhor? Talvez muitos aqui saíram de suas casas hoje e no caminho para cá ouviu a voz do seu problema. Muitos saíram dos seus lares ouvindo o ecoar de um problema que você não consegue resolvê-lo. Mas você veio aqui hoje à noite para ouvir uma voz que é muito mais alta do que qualquer problema, do que qualquer gigante, do que qualquer situação que você, sua casa, sua família esteja atravessando. Você veio esta noite para pegar uma palavra, e essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor nosso Deus. O mesmo Senhor de Davi, o mesmo Senhor de Davi é o Senhor da igreja. O mesmo Senhor de Davi é o meu Senhor. É o teu Senhor. Amém? A voz do nosso problema não pode ser a única voz que nós ouvimos. Porque você vai ouvir muitas vezes falar em problema. Você vai ver muito problema. Você vai deparar com muitas dificuldades. Isso é fato.
É assim que acontece e vai acontecer sempre. Mas a voz de Deus precisa ser mais alta. Olha só o versículo 26. Davi pergunta, no versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aqueles homens que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi faz essa pergunta, e dentro dessa pergunta que ele faz para os seus companheiros, para os homens que estavam à sua volta, dentro dessa pergunta, ele não fala: quem é esse incircunciso para me afrontar? Mas ele estava dizendo: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Porque Golias não estava afrontando somente Davi com qualquer palavra. O que Golias estava falando atingia totalmente todos que estavam à volta. Tem situações na nossa vida que não atinge só você, atinge todos que estão à sua volta. Dentro de uma família precisa ter um homem guerreiro, dentro de uma família precisa ter gente guerreira, dentro de uma família nós precisamos ser homens que buscam a Deus por causa dos nossos filhos, por causa da nossa esposa. Dentro de uma família precisa não ter uma mulher guerreira, mas precisa ter uma mulher sábia que luta contra o gigante da destruição do lar. Porque um problema, ele não está afrontando uma pessoa dentro da sua casa, ele está afrontando todo mundo. Sabe qual é o maior problema que nós enfrentamos e o maior gigante que nós vamos enfrentar? Não é o problema da confusão que nós estamos tendo dentro da nossa casa, mas é quando só tem uma pessoa querendo lutar. Só tem uma pessoa que entendeu. Só tem uma pessoa que sabe qual é o preço da aliança. Só tem uma pessoa que sabe o que é o cumprimento de uma aliança. Então, se isso serve para a nossa casa, o que nós precisamos analisar, que para a nossa casa, para dentro do nosso lar, todos nós precisamos nos levantar como Davi. Porque um problema não estava atingindo a Davi somente, mas ele estava atingindo o que ele estava falando. A afronta de Golias, a afronta do gigante, era contra o exército do Deus vivo. A sua afronta não é só sua. A afronta contra a igreja não é só do pastor, não é só do irmão, não é só sua. A sua afronta é minha também. Você está entendendo isso? Quando você chora, eu choro também. O irmão precisa entender e chorar também. Mas é chorar buscando a Deus, é chorar na oração, é colocar o joelho no chão, porque quando a sua casa está sofrendo, eu estou sofrendo, porque nós somos um corpo. Quando você está doente, eu estou sofrendo, porque eu também estou doente junto contigo, porque é um corpo. Davi estava estava aqui fazendo uma pergunta, eu vou ler novamente, no versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feriu o filisteu? Até aqui ele estava fazendo a pergunta do versículo anterior. Por quê? Tinha uma promessa do rei, que ele daria a filha dele, além da filha dele, a casa de quem ferisse o filisteu, não iria pagar imposto, não iria pagar tributos, iam ser isentos de tributo. Então tinha uma promessa do rei, do homem. E Davi faz a pergunta para os seus colegas: o que darão a quem ferir? O filisteu, que ferir esse filisteu.
e tirar a afronta de sobre quem? Israel. Não era a afronta de sobre a minha vida, era a afronta de Israel. Davi já tinha entendido aqui que ele precisava ir mesmo no nome de Deus, porque ele estava lutando por uma causa de todos. Como está lá na sua empresa, como está na sua igreja, como está na sua casa, estão todos entendendo que o problema é de todos ou cada um tem que se virar e Deus por todos? Essa é a visão mais desgraçada que eu já vi na minha vida. Cada um por si e Deus por todos. É a maior visão do inferno que pode existir, porque ninguém pode viver sozinho. Ninguém consegue caminhar sozinho. Ninguém cresce sozinho. Se você quiser crescer sozinho, esquece, porque não vai. Não tem como. Você depende de gente, você depende de pessoas. Não existe autonomia para o crescimento. Se você crescer, alguém vai ter que vir com você, ou de alguma forma alguém teve que estar envolvido, porque não existe crescimento sozinho, não existe vitória sozinha. A sua vitória, se você não é casado, é dos seus pais. A sua vitória, se você tem filhos, é dos seus filhos. A sua vitória, se você é casado, é do seu cônjuge. A sua vitória é da sua casa. Portanto, toda afronta e todo problema é nosso. É nosso. Davi olhou aqui, fazendo a pergunta, e ele vai continuar aqui no versículo 26. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Quem é esse problema? Vou repetir o que eu falei semana passada. Você precisa conhecer o problema. Se você ler todo o texto, você vai ver que quando Davi conheceu e viu quem era o problema dele, quem era o gigante, Davi não correu. Davi saiu das fileiras de Israel e se aproximou de Golias. Se aproxime do seu problema, não corra dele. Não vou fazer isso porque isso aqui me dá dor de cabeça. Você está com medo de dor de cabeça? Querido, a vida vai te dar muita dor de cabeça. A vida vai dar muita dor de cabeça. Não corra da dor de cabeça. Não corra do problema. Se aproxime do problema. Davi só venceu o gigante porque ele se aproximou. E ele continuou. Quem, pois, é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse problema? Quem é esse problema para dizer que você não pode? Quem é esse problema para dizer que você já está destruído? Quem é esse problema para dizer que você não vai crescer? Quem é esse problema para dizer que você não consegue, que você não vai? Quem é? Se você serve a um Deus todo-poderoso, se você serve a um Senhor que está vivo, e Davi disse isso, Deus vivo. Deus vivo. Davi aparece falando de Deus, e o Deus que ele fala é um Deus vivo. Tudo que é vivo, se move. Tudo que é vivo se move. Se Deus é vivo, Ele está se movendo a teu respeito. Ele está se movendo em favor da tua casa. Ele está se movendo em favor da tua família. Ele está se movendo em favor de tudo que está à sua volta e de tudo que é teu. Deus é vivo. Davi não estava falando de um Deus morto, ele estava falando de um Deus vivo. O teu Deus é vivo. Então ele se levanta essa noite do trono, olha para você e decreta a tua vitória. Você acredita nisso? Levante essa mão de adorador, aplauda ele, aleluia. Davi estava falando desse Deus, irmãos. E nós vamos continuar destacando coisas que aconteceram aqui, situações que aconteceram aqui. Então nós já vimos algumas situações que estavam acontecendo aqui. E agora nós vimos que a luta não era só de Davi, ele ia lutar. Mas a luta não era só dele. A luta era de todo um povo. Era de todo Israel.
Olha outra coisa que eu quero destacar essa noite. Ninguém falava de Davi. Nem mesmo seus irmãos mencionavam o seu nome. Muito pelo contrário. Os irmãos de Davi, quando ele chegou, eles olharam para Davi e falaram assim, o pastorzinho. Eles não falaram pastorzinho, isso é grifo meu, é por minha conta. Mas eles disseram assim, com outras palavras, era isso que eles queriam dizer. Porque eles disseram assim, onde você deixou aquelas poucas ovelhas? Com outras palavras, era um descrédito tremendo. Com outras palavras, eles não estavam acreditando, os irmãos não comentaram sobre ele. O descrédito era tanto, eles não acreditavam no potencial do Davi. E isso não era uma cena desse momento. Era uma cena antiga. Busca no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, que você vai ver. Quando Samuel chegou na casa de Jessé o belemita para ungir um de seus filhos, amando de Deus, ele entrou na casa de Jessé, e os primeiros que entraram foram os maiores. Eliabe entrou lá, o Samá e os outros lá, os filhos de Samuel, de Jessé entraram. E todos foram olhados por Samuel e ele disse, não é esse. Passa, não é esse, não é esse. Ninguém falou de Davi. Mas Samuel falou assim, tem mais algum? E eles se lembraram, sim, tem um que está no campo, apacentando o rebanho. Mas o interessante é que o descaso com Davi era tanto que eles já iam sentando. Opa, deixa eu pegar meu melhor lugar aqui, vamos lá que eu vou ser escolhido. Samuel falou, ninguém se assenta. Ninguém se assenta até que ele chegue. Ninguém deu crédito ao menino. Ninguém se assenta. Você lembra quando você estudava? Quando a diretora entrava na sala, o que é que a gente faz? Hoje eu acho que não é mais assim não, está tendo nem aula, né? Mas, eu não sei como é que é a escola mais, mas eu acho que não é assim mais. Mas quando eu estudava, eu estava sentado, se a diretora chegasse, todo mundo se colocava de pé. Por quê? Sinal de respeito. Sinal de respeito. Mas os irmãos de Davi não ficaram de pé em respeito a Davi. Muito pelo contrário, eles queriam tomar o assento. Mas Samuel não deixou. O descaso com Davi já era de longa data. Não era coisinha daquele momento aqui, não. Não era um descrédito momentâneo. Era um descrédito fixo na mentalidade daqueles irmãos, ou dos seus irmãos. Então, irmãos queridos, preste atenção numa coisa. Ninguém estava falando em Davi. Ninguém do exército de Israel, nem o rei, nem seus irmãos, ninguém estava falando em Davi. Mas Davi, extraordinariamente, o garoto chegou naquele lugar, entrou em cena e levantou a questão de Deus. Ele chegou naquele lugar quando ninguém falava de Deus, mas ele chegou ali e ele levantou a questão de Deus, e ele levantou naquele lugar o nome de Deus. Foi isso que Davi fez. Olha, às vezes é isso que a vida
que vai acontecer com você na vida. Talvez seja isso que algumas vezes vai acontecer com você na vida. As pessoas não vão te dar crédito. As pessoas não vão mencionar o seu nome. Você vai ver muita gente passando e o seu nome não é mencionado. Você vai ver muita gente indo e o seu nome não foi. Você vai ver muita gente entrando e o seu currículo não foi pego. Você vai ver muita gente indo e as pessoas, não, fulano eu conheço. E às vezes nem te conhece direito. Mas já determinou e botou um ponto final na sua vida, na sua história, porque não acreditam no seu potencial, não acredita que você pode mudar, não acredita que você pode melhorar, não acredita que você pode crescer, não acredita que você pode ser uma bênção na mão de Deus. Muita gente não vão acreditar, mas eles vão precisar viver para ver a sua vitória, em nome de Jesus. Eu acredito nisso. Vão precisar viver e vão dizer: quem diria? Quem diria? Oh, Jesus! Sabe aquela situação que você está sentindo, olha, a porta fechou. Alguém um dia vai dizer: quem diria que esse moço, essa moça, esse irmão, essa irmã, essa pessoa estaria nessa situação? Quem diria? Quem diria? Olha, irmãos, hoje eu estava compartilhando com alguns irmãos aqui pela manhã, numa reunião. Irmãos, tem coisa que é matemática. É só você fazer lá aqueles joguinhos do sinal. Você aprendeu isso na escola? Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Não é assim? Menos com mais, menos. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Olha, irmãos, se você colocar e trouxer esse princípio para a sua vida, você vai ver que é mais ou menos essa matemática que a vida vai levar, que a vida vai te proporcionar. Tudo vai depender com quem que você anda, em que lugar você está. Se você é um cara de mais, colar com menos, cuidado. Porque quem tem menos suga tudo que quem tem mais. Quer um exemplo disso? Quer um exemplo disso? Quem tem muito dinheiro, abre um negócio com um cara que não tem dinheiro. Pô, do cara não tem dinheiro, o cara é o menos, pô. Você é o mais. Ele vai acabar com todo o seu dinheiro, vai ficar 2 pobres, vai ficar 2 menos. Porque o cara não tem, é só o seu que vai. É só o seu que vai. Agora, se um menos colar com um menos, o negócio vai. Porque aí vai, se os menos pensar assim, olha, nós vamos vencer junto. Aí ninguém tem nada e vai arrumar junto. Aí, de repente, vai. Porque menos com menos é mais. Mais com mais vai dar certo. Porque vai multiplicar daqui a pouco, não vai somar mais, vai multiplicar. A vida é mais ou menos assim. Ninguém está te dando crédito. Vou dar um outro exemplo. Um casal. Tudo entra casal, né? Mas é assim, né? Cola com uma pessoa para baixo. Você tem um pensamento exponencial. Você está querendo, você está chegando no fim da pista para decolar. O abençoado do cônjuge está aqui, agarrando, igual um siri, Está quase decolando e está te puxando para baixo. Por quê? Casou com menos. Menos com mais, menos. É matemática. Mas agora tem uma situação. O mais tem força, não tem? Porque ele é mais. Você, se tiver uma mentalidade, você pode, em algum momento, arrastar alguém para cima. Mas cuidado, que quem está embaixo pode sugar a tua força também. Cuidado com isso. A vida é uma matemática. Então, o que estava acontecendo com Davi aqui, eu vou voltar para cá. O que estava acontecendo com Davi aqui?
Preste bem atenção, ninguém falava o nome dele, todo mundo achava ele o pequenininho, o menos provável. Não ia dar em nada se nós não temos coragem. Você está maluco? Você vai enfrentar esses homens, ou você vai enfrentar esse homem. Irmãos, sabe que é uma floresta de lanças? Era o que estava acontecendo ali, uma floresta de lança, para a guerra acontecer. Mas Davi olha aquele gigante na frente dele, e ele diz, olha, eu vou em nome do Deus vivo, no nome do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, Davi se agigantou. Para as pessoas ele era o menos, para as pessoas ele era o mais fraquinho, para as pessoas ele não ia dar em nada. Mas Davi, nem o nome dele mencionavam, mas Davi chegou aqui com uma postura. Se você tiver postura, você vai crescer. Se você tiver postura, as coisas vão acontecer. Se você tiver postura, Deus vai mudar tudo, porque foi o que aconteceu com Davi. Não ia acontecer nada se dependesse de Davi. Golias ia levantar o pé, um homem de 3 metros de altura, ia levantar o pé, ia pisar na cabeça de Davi, ia passar por cima dele como um rolo compressor. Mas Davi não foi em nome dele, Davi foi em nome de Deus. Está difícil aí? Está ruim aí o negócio? Em nome de quem você tem guerreado? Com as forças de quem você tem guerreado? Davi guerreou em nome do Deus vivo. Davi entrou no cenário em nome do Deus vivo, para levantar uma questão de um Deus todo-poderoso. E agora, como nós finalizamos semana passada dizendo, a guerra não era mais dele. Agora a guerra não era de Golias contra Davi, mas era de Deus contra Golias. Aleluia, aleluia. A nossa luta é de Deus contra o nosso gigante. A nossa luta é de Deus contra a afronta que está vindo contra a nossa vida. Pegue essa palavra, meu irmão, minha irmã, e acredite nela, porque ela é verdade. Pegue essa palavra e acredite nela, porque nela está e é a verdade. Amém, queridos? Aleluia! Olha só, um outro destaque. Davi, diante de Saul, ele não joga a conversa fora. Davi não vai agora diante de Saul, nós vamos ver aqui o versículo, nós vamos ler já o versículo 37. Mas Davi, ele não joga a conversa fora, falando sobre a batalha, indagando sobre uma possível vitória. Ele não vai lá jogar a conversa fora indagando se ele fosse vitorioso, se ele ia mesmo ficar com a filha do rei. Não, Davi não fez isso. Ele faz uma pergunta para quem estava à sua volta, mas quando ele chega diante do rei Saul, ele não vai para jogar a conversa fora. Ele não vai lá brincar e procurar saber de Saul sobre a promessa humana que foi feita para essa batalha aqui. O grande problema é que às vezes nós jogamos muita conversa fora. O couro está comendo na nossa volta, o bicho está pegando a nossa volta, e a gente, em vez de fechar a boca, esses dias eu vi um vídeo que eu achei extraordinário. Não sabe o que fazer, fecha a boca. Não sabe o que falar, fecha a boca. Não sabe como resolver, fecha a boca. Não sabe como vender, fecha a boca. E o cara dizia, os maiores vendedores são os mais calados. Eu falei, meu Deus, porque não falam bobagem. Irmãos, Davi não foi lá falar bobagem com Saul.
O grande problema é que a gente está numa guerra, a gente quer ir lá, jogar a conversa fora, tirar satisfação, saber qual é a minha vantagem. Não foi isso que Davi foi lá fazer. Olha só, ele traz uma palavra, ele vai até Saul e traz uma palavra de otimismo e confiança. Ele não vai lá ficar de blá, blá, blá. A vida não dá tempo para ficar de blá, 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 não, irmãos. De ficar de conversinha, de fofoquinha. A vida não dá tempo para isso, não. Preste atenção nisso. A vida não dá tempo para a gente ficar preocupado com coisas bestas, não. Sabe, o que nós olhamos aqui e vemos em Davi é um homem totalmente otimista, confiante. Para com esse negócio, o negócio está difícil, você está se jogando mais ainda para baixo. O negócio está difícil, você está, em vez de ajudar, empurrar para cima, está puxando para baixo com palavra. Para com isso. Para com isso. Sabe, teu filho está te dando um trabalho tremendo e está você chamando ele de capetinha, de tudo que é nome ruim, de moleque atentado, de moleque não sei o quê. Para com isso, a vida não dá chance para você ficar jogando essas conversas fora, não. Olhe para o teu filho, lance sobre ele uma palavra de otimismo, uma palavra de vitória. Você está acima, você vai melhorar. A vida não dá chance para isso, não. A vida não dá chance para ninguém ficar perdendo tempo, não. Ela vai passar e você vai perder a oportunidade de muitas coisas. Seja na vida pessoal, ministerial, qualquer coisa, a vida não dá tempo para isso, não. Hoje, o irmão pregou aqui, testemunhou sobre a minha vida, eu não sabia nem que ele ia fazer isso. Mas eu até fiquei alegre, porque eu gosto que isso é bom para mim, porque eu sei que as pessoas conheceram a minha história. Ele disse, quando eu era... O Silvio hoje trouxe uma palavra aqui pela manhã, e ele lembrou aqui, iniciou falando, no agradecimento dele, que quando ele era um adulto, já era militar, eu era um garotinho desse tamanho que ficava pegando bola atrás do gol, para lançar para eles de volta. Sabe, irmãos, eu ainda comecei tarde demais, eu considero, mas graças a Deus que ainda está dando tempo. Mas eu comecei já bem jovem, tarde não, porque eu estou vivo, graças a Deus, mas eu comecei, não foi na minha adolescência, mas foi na minha juventude, eu comecei a perceber que a vida não ia me dar chance para ficar de mimimi, a vida não ia me dar chance para ficar olhando para a derrota, olhando para o passado, olhando para a vergonha que quantas vezes a nossa família passou, quantas dificuldades nós passamos, quanta escassez nós passamos, uma mãe cuidando de 3 filhos, sozinha, desde muito cedo. Se eu ficasse olhando para isso, hoje eu não estaria aqui falando para você. Hoje eu não estaria aqui pregando a palavra de Deus. Eu comecei a perceber que a vida não dá chance para ninguém ficar de mimimi, olhando, fica chorando. Olha, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, me desculpe entristecer você, mas Deus não atende lágrima de chorão, que não vai para cima, que tudo, ai, hoje está frio, vou jogar debaixo da coberta, ai, hoje está não sei o quê, ai, vou sentar. A vida não dá chance para a gente assim, não. Está frio, mete uma blusa, mete um casaco e vai para cima, meu irmão. Vai para cima. Está difícil, vai para cima. Não dá tempo de ficar de conversinha. Davi, quando olhou a guerra, ele falou, vou no rei. Porque ele tinha que ir. É o rei que comandava, era quem comandava. Mas Davi não chega lá e fica de mimimi, olha, eu vi que ele é muito grande mesmo. Não, Davi foi lá no rei. Vamos lá, versículo 47. Aí Davi, diante do Saul,
Versículo 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lanças, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Desculpa, vamos voltar um pouquinho, é do 45 ao 47, me perdoe, já fui lá para o final, desculpa, irmãos. 45, voltando um pouquinho. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espadas e com lanças e com um escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Deus, do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá a multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lanças, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aqui Davi já estava falando para o filisteu, ou para o gigante. Mas se você retroceder um pouquinho, a partir do versículo 37, você vai ver que Davi chega diante de Saul. E ele não chega com medo do que iria acontecer. Muito pelo contrário, ele chega cheio de fé, cheio de expectativa e cheio de vida para guerrear. Ele chega cheio de disposição para guerrear. Disse mais Davi, 35 agora: eu saí após ele e o feri, e o livrei, e o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, ele estava falando aqui da guerra travada contra os animais que tentavam comer suas ovelhas. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba. Olha o que ele fez com o leão. E o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Davi estava falando, olha aqui, ó, eu não estou com tempo para mimimi, não. Ninguém quer ir, eu vou. Ninguém quer lutar, eu vou lutar. Eles não se apresentaram, mas eu estou me apresentando. Olha, irmãos, a sua vitória está na sua coragem, na sua disposição. A sua vitória está em não parar a caminhada. Continue. Está ruim, continue. Está ruim, chora um pouquinho, mas levanta, enxuga as lágrimas e vamos embora. Ah, caí hoje, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, nem assim que cantam aí. Então faz isso, mas não pare, não se sinta um derrotado, porque você não é. Meu querido irmão, no versículo 37, nós estamos falando da palavra de otimismo. Eu adiantei um pouquinho aqui quando li o 45 e 47. Mas o 37, ele disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. O Senhor seja contigo, meu irmão. O Senhor seja contigo, minha irmã. Vai, e o Senhor seja contigo. Vai, e Deus está lhe abençoando, meu irmão, minha irmã. O Senhor seja contigo, jovem. O Senhor seja contigo, igreja do Deus vivo.
o Senhor seja contigo. Se Ele já te livrou dos ursos, se Ele já te deu força para agarrar na barba dos leões, se Ele te deu força para matar um leão por dia até aqui, Ele vai te dar força para combater os gigantes que se levantarem. Crê você nisso? Aleluia! Ele vai fazer. Uma outra coisa aqui, que é o versículo 45 a 47, agora sim, não vou ler que eu já li. Mas com o mesmo otimismo e confiança que ele foi lá a Saul, falar com Saul, ele continua em resposta ao escárnio de Saul sobre a sua vida. Nós já lemos o texto dele falando com o gigante. O mesmo otimismo, a mesma garra com que Davi foi falar com Saul sobre o seu potencial. O problema é que nós não acreditamos no nosso potencial. Você precisa acreditar no seu potencial. Se ninguém acredita, acredite você. Se ninguém acredita em você, acredite você mesmo. E mostre o contrário. Irmãos, eu cansei de ouvir de pessoas dizerem: ih, Fabinho, passa disso aí não. Quando eu cansei de ouvir isso. Só que as pessoas falam, ela acha que você não escuta, que nem está te magoando. Mas eu cansei de ouvir esse tipo de palavra. E essas pregações, não passa disso aí não. Se eu tivesse parado, eu não estava aqui hoje. Se Deus me mostrasse o caminho e os gigantes que eu encontraria por Ele, eu não estaria aqui hoje. Se Deus te mostrar, você não vai. Se Deus te mostrar, você não vai. É por isso que às vezes Ele não mostra. É por isso que às vezes a gente fica assim: Senhor, por quê? O quê? Como? Ele não vai te mostrar, porque se mostrar você não caminha. Se mostrar você vai temer. Lembra do povo saindo do Egito? Deus pega o povo e dá a volta pelo lugar mais longe. Por quê? Se o povo visse a guerra, o que Deus falou? Se o povo vê a guerra, eles vão retroceder. Se Deus te mostrar a guerra que você tem que enfrentar todos os dias, se Deus te mostrar com visão espiritual o que está acontecendo no reino espiritual, você não vai, você desiste. Se Deus te mostrar a guerra que está acontecendo nesse momento em prol da sua vida, você não vai, você para. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, pegue essa palavra e não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Mesmo que esteja ferido, não pare. Um guerreiro só sai da guerra se morrer. Se tiver ferido, vai para o hospital, meu irmão. Vai para o hospital, minha irmã. Bota um curativo nisso. Faz uma, como é que é o nome? O ponto lá. Sutura e volta para a guerra. É no máximo 8 dias para tirar os pontos. Volta para a guerra. Tem ponto que cai com 8 dias, já até caiu. Volta para a guerra. Aleluia! Volta para a guerra. Para com isso. Para de ficar olhando o couro comer ao seu lado, fica com medo e fica falando um monte de coisa. Não vai adiantar você falar nada. Tem que agir. Tem que movimentar. Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus de movimento. Deus não está parado. Jesus disse: o meu Pai trabalha e até agora e eu também. Deus é um Deus de trabalho. Jesus é um Senhor de trabalho. Não pare, não pare, não pare. Vamos guerrear. Amém, queridos? Aleluia. Então, quando ninguém falava de Deus, Davi não falava de outra coisa a não ser Deus. Davi não falava de outro a não ser o Deus que ele servia. Seu gigante vai correr quando ele encontrar uma alma cheia de Deus. Você entendeu isso? O seu gigante vai correr quando ele encontrar uma alma cheia de Deus. O seu gigante vai correr quando ele encontrar um homem, uma mulher com disposição em Deus. Um homem que fala de Deus, uma mulher que fala de Deus.
Um homem que não tem vergonha do Evangelho, uma mulher que não tem vergonha do Evangelho, uma pessoa que não tem vergonha de ser de Deus e que garante que Deus é o seu Senhor. Quando os seus problemas encontrarem um homem, uma alma, uma mulher, a alma de uma mulher, a alma de um homem cheia de Deus, o seu problema vai ter que cair. Em nome de Jesus, o meu problema vai ter que cair. Aleluia! Faça Deus crescer e o gigante diminuir. Faça Deus crescer. Declare hoje que o gigante não vai mais entrar na sua vida. Declare isso hoje, queridos, que o gigante não vai entrar na sua vida mais. Seja o gigante do álcool, do fanatismo, do abuso infantil. Nossa pandemia o índice de abuso infantil cresceu. Comece a declarar, se isso aconteceu na sua casa, comece a declarar que na sua casa não vai entrar mais esse tipo de coisa. Não vai entrar mais esse tipo de gigante. O gigante da enfermidade não vai entrar mais na sua casa, em nome de Jesus. Declare isso. Comece declarando, a vitória está nesse princípio. Declare isso. Declare que nenhum tipo de enfermidade, a depressão não vai entrar na sua casa, em nome de Jesus. Declare isso. Declare isso. Nós vamos finalizar. Tomando posse da nossa vitória. Tomando posse da palavra de Deus e declarando que somos fortes no Senhor. Você acredita nisso? Você pode ficar de pé.